Irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, trazendo um abraço da Igreja Presbiteriana Peregrinos, igreja em Belo Horizonte, novinha, foi organizada há pouco mais de um ano, e mando um abraço para os queridos. É uma alegria estar convosco, tivemos uma viagem bem tranquila, felizmente a 381 pegamos os sigas todos, então chegamos muito bem. A gente tem muito carinho para com vocês pela pessoa do pastor Tunico, do Diego e suas famílias, e é uma alegria estar aqui. Fico muito feliz, já o terceiro encontro de fé reformada que a igreja em Ipaba está organizando, e a proposição desse tema, igual o pastor Tunico falou, realmente é muito desafiante. Infelizmente, em muitas igrejas presbiterianas, Brasil afora, se esquece de estudar esses preceitos ou esses temas que creio que os irmãos vão dividir neste ano, e salvo engano, ano que vem deve dar uma sequência nesse tema. E algo que eu creio ser fundamental nas igrejas, estarem estudando isso. A proposição que fizemos será da seguinte forma: na noite de hoje nós vamos estudar o primeiro e o segundo mandamento, à luz dos símbolos de fé e os símbolos de fé de Westminster. Amanhã pela manhã, o primeiro e o segundo mandamento e o culto público, prestamos ao Senhor. Teremos um coffee break. Na terceira palestra, o terceiro mandamento. E à noite retornaremos para vermos o quarto mandamento. Aí vai ser uma palestra só também, assim como na noite de hoje. E a proposição do tema, que está aqui, se encerraria aí. No domingo pela manhã, se Deus nos permitir, nós vamos tratar, igual o pastor Tonico falou também, da enfermidade na vida cristã. É um assunto que eu já tenho estudado há alguns anos, a gente pôde produzir um material sobre isso, e sempre os irmãos pedem para a gente falar um pouquinho também. Vai ser bem breve na escola dominical, uma escola que a gente vai, uma linguagem acessível para crianças, jovens, adultos, é bem tranquilo também. Ok? Já estamos lá então com o slide e vamos fazer essa breve introdução com relação à palavra de Deus e à lei moral. Ok. Deus estabeleceu, então, desde a criação, queridos, uma regra de obediência, e essa regra de obediência que Deus estabeleceu já na criação, Ele colocou no coração de Adão, né? No estado da inocência, antes de Adão e Eva pecarem, eles já tinham uma norma da lei de Deus gravada em seus corações, e então todo o gênero humano passaria a herdar essa norma de Deus, isso mesmo antes da queda. Em Romanos, capítulo 2, se você abrir sua Bíblia, você vai ver. Versículos 14 e 15. Vamos abrir? Romanos 2, 14 e 15. Nós vemos a seguinte afirmativa do apóstolo Paulo à igreja em Roma, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, ele está se referindo ao Velho Testamento, né? Quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, essa seria a norma da lei gravada no coração de Deus. Na teologia, via de regra, nós chamamos de lei moral, que Deus estabeleceu, né, para toda a raça humana. Acho que o pointer está meio devagarzinho aqui. Opa! E o que seria, então, essa lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus, que foi feita a toda a raça humana, a todo o gênero humano, dirigindo, obrigando, instruindo todas as pessoas à conformidade e à obediência no cumprimento de todos aqueles deveres a Deus e ao homem. Então, esse seria o resumo, uma definição, do que é a lei moral. É aquilo que Deus requer de nós, né? De todas as nossas ações, reações, pensamentos, comportamentos. Isso é o que nós podemos designar como lei moral. Esta lei moral está condensada, ela está resumida e bem colocada, alicerçada nos 10 mandamentos. Se você se recordar, eu vou dar uma viradinha aqui no púlpito, Diego.
para eu ver se está passando, que o pointer está meio claudicando aqui. Se você se lembrar, na história da revelação, nós temos lá a criação, Adão e Eva foram criados também, veio a queda, depois o mal se propagou sobre a face da terra, veio o dilúvio, temos a Torre de Babel, e em todo esse período da história da humanidade, da história da salvação, da história da redenção, se pararmos para pensar, até aqui, essa norma da lei gravada no coração do homem, a própria história da criação, o relato de que houve uma queda, de que houve um dilúvio, de Babel, a promessa do Messias, que em Gênesis 3, capítulo 15, Deus fez a Eva e a Adão, né? De ti virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente, vocês se lembram? Como que isso era transmitido para as pessoas? Eles não tinham a Bíblia escrita, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham internet, eles passavam de pai para filho de tradição oral e verbalmente, eles contavam essas histórias, eles contavam esses relatos. É interessante lembrarmos também que nesse período da história da humanidade, eles eram muito mais longevos, né? Os homens viviam muito mais tempo do que nós na atualidade. Então, a pessoa que passava a história para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu tataraneto, tataraneto, ele viveu aquilo que muitas vezes ele estava contando. Se você fizer as contas, quando Noé nasceu, olha o tempão, né, que passou aqui. Quando Noé nasceu, Adão ainda era vivo. Adão estava vivo quando Noé nasceu. E Adão morre, posteriormente vem o dilúvio. Então, essa era a forma de passar, né, essas verdades de Deus. Porém, chegou um momento na história revelacional, quando Deus dá uma revelação especial. Vocês lembram para quem que ele entregou as tábuas da lei? Para Moisés. E essas tábuas da lei, também remetendo a Cristo, foram passadas, então, para Moisés. Eu estou achando que eu vou substituir esse pointer, Diego, senão, nesse momento da história da revelação. Vou fazer um pauzinho rapidinho. Acho que vai dar. Muito bem, então, neste momento da história da humanidade, da história da redenção, né, que na verdade a história da humanidade é uma história da redenção, Deus deu a Moisés essas tábuas com o resumo, aí sim, dos seus preceitos, que nós chamamos de lei moral. Também chamamos de os 10 mandamentos, que é o tema da parte inicial do Encontro da Fé Reformada, e vamos tratar dos 4 primeiros preceitos desses mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, fala do nosso relacionamento vertical, quais sejam eles, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti as imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Você já parou para analisar? Tudo que tratam esses primeiros elementos, a primeira tábua, é de como nos aproximarmos de Deus, como nos achegarmos ao Senhor, qual que deve ser a nossa postura no sentido da reverência, do temor, do cuidado que temos nas tratativas que se referem ao Senhor, como cultuá-lo, é disso que trata. Na segunda tábua da lei, nós temos as instruções, direções e tudo o que precisamos saber para um bom relacionamento horizontal, ou seja, entre nós mesmos, que são o 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, o 6º mandamento, não matarás, o 7º, não adulterarás, o 8º, não furtarás, o 9º, não dirás falso testemunho, e o 10º, não cobiçarás. Então, nessas 2 tábuas, os 4 primeiros, nosso relacionamento para com Deus, os 6 últimos, o nosso relacionamento para com o próximo, está o resumo, o sumário, condensado da lei moral de Deus. Essa lei que o Senhor aprove a ele entregar, né, no Monte Sinai para Moisés. E um questionamento que normalmente vem é assim: ué, César, então eu tenho a Bíblia, eu tenho os 10 mandamentos. Que raio de tema de palestra que é esse? Para que eu preciso de símbolo de fé? Eu não tenho os 10 mandamentos já? Me basta, a Bíblia me basta. Então, normalmente, esta é uma argumentação
que não está errada de uma forma total, mas é uma argumentação que se fundamenta numa premissa muito superficial. Realmente, a nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia. O único livro que a humanidade tem acesso, que é inerrante, autoritativo e suficiente para a salvação, é a Bíblia. O único livro que a humanidade tem que foi inspirado por Deus, ele moveu vários homens de várias realidades históricas e geográficas para escrevê-lo, mas foi Deus o autor, é a Bíblia. Porém, contudo, todavia, entretanto, como um bom mineiro, a Bíblia pode ser mal interpretada. Esse que é o ponto fundamental, esse que é um elemento muito importante, né? Então, os símbolos de fé são como se fossem cercas de proteção. Eles evitam que nós saiamos desviando para qualquer forma de interpretação. Eles evitam que nós caiamos em heresias, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos. Daí a importância, a necessidade de termos, sim, os símbolos de fé, que são as nossas confissões, os catecismos. Então, é como se fosse um guarda-reio, né? Essas cercas que nos protegem. Você vai andando na palavra, protegido ou respaldado, direcionado pelos símbolos de fé para não cair. Você se lembra na tentação do Senhor Jesus, quando o Espírito levou ao deserto para que Satanás o tentasse? Qual foi um dos instrumentos que Satanás usou para tentar provocar no Senhor Jesus uma queda, um pecado, um desvio de comportamento? Vocês se lembram do que foi? A palavra de Deus. Satanás pegou um texto bíblico, ele retirou esse texto do seu contexto, usou como pretexto para tentar enganar Jesus, para fazer Jesus pecar. Abra, por favor, Mateus, capítulo 4. Às vezes a gente passa nesses textos históricos, nas narrativas, e só lê como se fosse um relato, mas temos que garimpar um pouco mais esses textos, né? Gente, é Satanás que está pegando o Senhor dos Senhores, Deus encarnado, e Satanás pega a Bíblia, um texto, uma passagem bíblica, e chega para Jesus. Então, o diabo levou a cidade santa, né, a partir do versículo 5, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Então, Satanás vai citar a Bíblia agora. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus, que é o autor, que conhece muito mais as Escrituras do que Satanás, respondeu-lhe com sã doutrina. Ele respondeu-lhe com outra passagem, porém, uma passagem com a interpretação adequada. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cala a boca e vai estudar direito, né? Interprete adequadamente as Escrituras. Se eu pegasse apenas a primeira citação de Satanás, realmente, o Senhor Jesus poderia tentar ao Pai, projetar-se, simples, por futilidade, projetar-se do pináculo para ver se os anjos iam socorrer. E tentar a Deus, a troco de quê? E o Satanás quis seduzi-lo, quis enganá-lo, ludibriá-lo. Com o quê? Com a palavra. Audácia? Audácia. Mas ele é um enganador. Ele é mentiroso por natureza. E ele pode, assim como todos nós, homens corruptíveis e falhos, podemos usar textos, tirando-os do seu contexto, esquecendo os aspectos históricos, geográficos, e fazer uma extrapolação, uma exegese, né? Existe a correta interpretação, que é exegese. Agora, tem formas de você interpretar equivocadamente. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um verso conhecido de todos nós. Filipenses capítulo 4, o verso 13, creio que todos já devem ter ouvido esse versículo. Né? Muito citado. Tudo posso naquele que me fortalece. Com o entendimento limitado, superficial, de que se eu tenho a Bíblia, eu não preciso de mais nada para estudo, eu não preciso de qualquer outra referência, eu estaria sujeito a escutar uma pregação,
eu estaria sujeito a escutar uma mensagem, eu estaria sujeito a escutar um conselho, ou uma admoestação, ou entendimento de algum líder, interpretando esse texto, afirmando que o crente, então, tudo ele pode naquele que lhe fortalece, ele não deve aceitar a enfermidade, ele não deve aceitar a aflição, ele não deve aceitar uma vida simples, uma vida mais frugal, ele não deve aceitar qualquer problema, basta ele ter fé que ele vai conseguir tudo. Por quê? Tudo ele pode naquele que lhe fortalece. O que erra nesse texto? Ele pegou o verso isolado e esqueceu do que vem antes, do que vai depois, de que Paulo estava falando. Paulo estava falando, gente, que ele consegue sofrer, chorar, passar fome, ser açoitado pelo nome do Senhor. Tudo ele pode naquele... Então, olha só que diferença, né? Pegar uma pessoa que vai pegar esse texto e falar assim, você pode ter o carro do ano, você decreta a cura na enfermidade, você não pode ter... Com base num texto que está desvirtuado do seu contexto. Como que se chama as corretas interpretações da palavra de Deus? Sã doutrina. Qual que é a grande referência? É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Porque se eu pego os textos que vêm antes do tudo posso naquele que me fortalece, eu já vou ter uma noção mais alicerçada. Se eu pego a Bíblia e vou lá no livro de Jó, eu vou ver que um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que Deus falou com Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal. Era esse o conceito que Jó tinha, e ele sofreu, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde. Então, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, nós temos a sã doutrina. E, então, os nossos símbolos de fé servem para sistematizar, orientar e organizar o que cremos na palavra de Deus. Eu creio nas Escrituras conforme confessados nos padrões de Westminster. Desde o início da igreja, desde os primórdios, nós vemos que esta sã doutrina está presente, ela é orientada, ela é admoestada a ser praticada. Doutrinas formuladas exclusivamente a partir da palavra de Deus, que permitem, então, um rumo seguro de interpretação. Passagens interpretadas com a totalidade das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha só que interessante, 3 passagens rapidinhas aqui, que Paulo dá para a gente. Romanos capítulo 16, o verso 17. Então, credo, confissão, símbolo de fé, gente, desde os primórdios da igreja havia. Se chamava, o termo que a gente vai encontrar na Bíblia é sã doutrina, é a correta interpretação das Escrituras. Sã doutrina, tá? Corretas palavras. Em Romanos 16, 17, então, nós encontramos a seguinte orientação. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então, Paulo já está chamando a atenção. Falou, tem gente começando a inventar moda, fazer algumas extrapolações, prestem atenção naquilo que nós temos confessado, naquilo que cremos, que é a doutrina. Pula lá para 2 Timóteo agora. Capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo dá orientação também. 2 Timóteo 1, 13. Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Existe o padrão correto de interpretação, existe aquela verdade que é revelada na totalidade das Escrituras, e Paulo, mais uma vez, instrui Timóteo a ter esse padrão. Finalmente, Tito, capítulo 1, versículo 9, Tito 1, 9. A instrução é, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Existe forma correta, sim, de interpretação. Existe uma única verdade para todas as Escrituras. Existem formas corretas, que chamamos de doutrina, aquela que é
compatível com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, que não encontra contradição nos diversos livros da Bíblia, é a sã doutrina. Então, está aí a importância de nós estudarmos e entendermos a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, mas não segundo ventos de doutrina, porque senão eu posso pegar os mandamentos, os 10 mandamentos, e fazer exegeses, interpretações equivocadas. É possível. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, então, nós temos os padrões de Westminster, né, como uma fiel interpretação da palavra de Deus. Eu, presbítero César, falo, eu creio na palavra de Deus, conforme confessada nos padrões de Westminster. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas não que eu possa, não que eu posso ter o melhor carro todo ano, que eu vou trocar de carro todo ano, que eu vou isso, que eu vou aquilo, não. Eu creio, segundo os padrões de Westminster, a sã doutrina, que eu posso sofrer, eu posso passar por tribulação, eu posso passar por dificuldade, que Deus vai me sustentar. Então, nos padrões de Westminster, nós temos ouro em forma de livro, através do breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé. Os 2 primeiros que os irmãos têm estudado, inclusive Catecúmenos no ano passado estudou também, né? O breve catecismo é um resumo, uma linguagem bem mais objetiva. O segundo, que é o catecismo maior, é uma profundidade maior de perguntas e respostas de diversos assuntos, distribuídos de uma forma muito sistematizada, bem didático, e assim, a grande totalidade das grandes perguntas que fazemos a respeito da nossa fé e do cristianismo estão no breve e no catecismo maior, breve catecismo e catecismo maior. E a confissão de fé é um sumário com mais de 30 capítulos que tratam de diversos pontos doutrinários de uma forma didática também. E esses capítulos se dividem em parágrafos com um arcabouço de referências bíblicas que dão respaldo para aquela interpretação bíblica. E, infelizmente, muitas igrejas não têm usado este material tão precioso, essas muretas de proteção, esses guarda-reios, essas cercas que possibilitam uma caminhada na vida cristã sem uma interpretação que extrapola a própria palavra de Deus. Com relação aos 10 mandamentos, então, depois dessa introdução enorme, fiquem tranquilos que a palestra não vai ser tão enorme, não? Mas, então, segundo os nossos símbolos de fé, o breve catecismo é na pergunta 45, que trata, o catecismo maior na pergunta 103, que trata deste assunto, que faz a pergunta, né, qual é o primeiro mandamento? É a introdução do assunto no breve catecismo e no catecismo maior. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Então, a pergunta 45 e a pergunta 103, do breve e do catecismo maior, que vão abordar e aprofundar um pouco mais. Na Confissão de Fé de Westminster, a gente nem vai citar muito, porque ela faz uma breve passagem no capítulo 19 sobre a lei de Deus, ela só cita a lei moral, faz algumas aplicações, mas nós vamos focar mesmo no catecismo maior, que vai entrar bem mais a fundo na interpretação e entendimento do que está por trás desse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que a gente cita às vezes de uma forma mais superficial. Nós temos que entender, então, em primeiro lugar, que todos os mandamentos, dentre os 10, né, todos eles têm as suas obrigações, aquilo que ele exige que nós façamos, e ele também tem, explicitamente ou implicitamente, as suas proibições, que são os pecados. Todos os mandamentos vão ter, ou de uma forma explícita ou implícita, determinações, obrigações, responsabilidades e proibições, pecados que você não pode fazer, todos eles, ok? E nós vamos então, usando o nosso catecismo maior, passar para a pergunta 104, que fala então, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta que se segue é conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus. Muitas vezes, nós, de uma forma bem natural no mau sentido, do homem natural, do homem carnal, nós conseguimos adorar várias outras coisas no lugar de Deus. E aqui extrapola a questão religiosa, a questão cerimonial, e vai, por exemplo, para eu adorar minha família, eu adorar minha esposa, eu adorar meu emprego. É quando você coloca essa coisa em primeiro lugar na sua vida.
Você está tendo outros deuses diante de você. Você está idolatrando outras coisas no lugar do Senhor. A resposta continua dizendo também, adorá-lo e glorificá-lo como tal, que a gente vai ver maiores detalhes amanhã. Eu tenho que adorar ao Senhor. Eu tenho que glorificar ao Senhor. Isso é exigido de mim, é o dever que eu tenho. Eu não posso me furtar de, no dia do Senhor, no domingo, atender a convocação dos presbíteros da igreja e prestar um culto a Deus. Eu tenho que estar aqui, participar da escola dominical, participar de uma reunião de oração. Eu tenho que estar buscando ao Senhor, mas especialmente aqui se refere ao culto ao Senhor, culto público ao Senhor. Mas a gente vai focar nessa parte amanhã. O que mais é requerido de mim no primeiro mandamento? O que mais eu devo fazer? Eu tenho que pensar e meditar em Deus, lembrar-me dele, apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Então você pegou um carro, vai passear no sítio do Geraldo, quando você estiver vendo as matas, quando você estiver vendo o céu, glorifique o nome do Senhor. Lembre-se dele. Traga ele ao seu coração. Você está tendo uma situação muito agradável, você está muito feliz, está vendo seu filho correndo saudável, ou glorifique o nome do Senhor. Isso é requerido de você no primeiro mandamento. Em tudo, gente, toda situação. Aconteceu alguma coisa legal? Glorifique o nome do Senhor. Aconteceu alguma coisa triste? Glorifique o nome do Senhor. Não é apenas nessas situações de alegria. É requerido de nós também crermos nele, confiando e esperando, deleitando-nos e regozijando nele. Mais uma vez, essas oportunidades, né? Faz uma viagem, ganha um presente, tem uma boa notícia. Regozije-se no Senhor, gente. Regozije em Deus, glorifique o nome de Deus. Nós vamos ver no domingo pela manhã que toda e qualquer cura, seja ela extraordinária, seja ela ordinária, a glória sempre tem que ser dada a Deus. Não ao médico, não ao medicamento, não ao equipamento, não à equipe que tratou, mas a Deus. Ele pode usar meios ordinários ou extraordinários. Porém, eu tenho que me deleitar e agradecer ao Senhor. É requerido de nós também termos zelo para com Deus. É o respeito, é o santo temor. Invocá-lo, dando-lhe louvor e agradecimentos. Transcende o culto público, porque isso aqui você deve fazer no dia do Senhor, domingo, mas também segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nas suas refeições, antes de ir para o seu trabalho, no seu culto familiar, sempre, diariamente, você deve buscar, invocar, glorificar o nome do Senhor, prestando-lhe toda a obediência e submissão, tendo cuidado de o agradar em tudo. Sempre a expressão, a brincadeira, né, que eu faço lá em casa, não é brincadeira, mas é uma... Você vai lavar uma louça, lave para a glória de Deus. Vai fazer alguma coisa? Faça para a glória de Deus. Você vai lavar o carro? Lave-o para a glória de Deus. Como assim, César? Você imagina que Jesus está do seu lado. E no final você vai falar assim, Jesus, está bom o carro? É para o Senhor. Como que você ia lavar o carro? Como que você ia arear a panela? Se no final você vai chegar, Jesus, essa panela eu areia para o Senhor. Está boa? Como que você ia fazer isso? Se você o estivesse vendo mesmo, né? Se você tivesse essa possibilidade. Mas isso não é uma ilusão, isso não é uma simples alegoria, isso é um fato, queridos. Tudo que você for fazer, faça para a glória do Senhor. Isso é requerido pelo primeiro mandamento. Seu único objetivo de vida tem que ser glorificar a Deus. A pergunta 1 dos nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, em tudo que você for fazer, obedeça ao primeiro mandamento, porque isso é requerido de você. E uma coisa que às vezes a gente se omite de fazer, que é requerido de nós, é ter tristeza quando ele é ofendido. A gente ri de piadinha de Deus, gente. A gente ri de piadinha de Jesus. A gente ri de piada de irmãos de outras igrejas. A gente ri de problemas graves que estão acontecendo em outras igrejas. E nessa piada, o motivo da piada, que a gente faz gracinha, que a gente faz piadinha no Facebook, na internet, é que aquela igreja muitas vezes está totalmente desviada de uma adoração que convém ao Senhor, que nós vamos ver amanhã. Em que isso alegra a Deus? Ele está sendo entristecido? Ele está sendo
menosprezado, ele não está sendo obedecido, ele está sendo ofendido. E eu estou dando risada, eu tenho que me entristecer, orar pelos irmãos, orar pelo pecador. Eu não posso entrar na pilha do mundo e achar gracinha. Isso é muito grave, isso é muito sério, e é difícil de nós nos lembrarmos. Então, essa pergunta 104 mostra, queridos, várias responsabilidades que você tem no primeiro mandamento. Não é? É muito abrangente, é bem extenso. Todos esses são deveres, são coisas que nós temos que fazer, que o primeiro mandamento requer de nós. Não ter outros deuses diante de nós, tudo isso. E não apenas essas obrigações, mas nós também temos proibições, pecados que nós não podemos fazer por estarem ferindo o primeiro mandamento, que são o ateísmo, lógico, negar que não há Deus, né? Essa forma, fala assim, César, eu não tenho jeito, não, eu sou crente, sou da igreja presbiteriana, tenho carteirinha e tudo mais, ok. Mas às vezes quando você se dobra diante do mundo, de ensinamentos do mundo, que contrariam a palavra de Deus, por medo de ser ridicularizado, você está negando o nome de Deus numa academia, por exemplo, numa universidade, e chega lá o professor para os alunos, existem vários modelos de família, pode ser pai com pai, pode ser mãe com mãe, pode ser o quê? Eu sei, você está negando a Deus, porque isso vai contra a palavra de Deus, porque Deus nos revela coisas contrárias, você tem que ser corajoso, corajosa, de se postar diante dos professores, diante da sua família, diante da sociedade, falando não, porque eu não aceito esse tipo de ensinamento que vai contra a palavra de Deus. Não negar a Deus. Nos proíbe toda e qualquer forma de idolatria, né? Ter ou adorar mais que um Deus. Volta lá para o primeiro ensinamento que nós vimos, né? Para o primeiro preceito. Qualquer outro Deus, juntamente com o verdadeiro Deus em lugar dele. Então, essa desculpa de que não, eu estou adorando a Deus e também isso, e também aquilo, não cola. É sua família, é aqui. Você não vai adorar a sua família, você vai adorar único e exclusivamente Deus. O primeiro lugar na sua vida é Deus. A sua família não pode ser adorada, não pode ser o centro das suas atenções, da sua vontade. Tem que ser Deus. O resto tudo tem que vir em segundo lugar. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões e os pensamentos indignos quanto a Deus. É nossa responsabilidade, queridos, a prática do que nós chamamos de apologética, que é a defesa da fé. Nós temos que ser treinados nas nossas igrejas, você tem que se aprofundar assistindo vídeos, lendo livros e esmiuçando a palavra do Senhor para dar razão da sua fé. Quando você ignora, quando você se esquece, quando você se deixa levar por falsas opiniões, pensamentos indignos com relação a Deus, você está quebrando o primeiro mandamento. E uma aqui que é muito curiosa, né, que o primeiro mandamento nos proíbe também pesquisar de forma audaz e curiosa os seus segredos. Existem alguns decretos de Deus, algumas determinações de Deus, que aprove a Ele não nos revelar. São mistérios, são coisas que estão ocultas. E você ficar querendo escarafunchar na Bíblia o nome da menina com a qual você vai se casar, você querer achar na Bíblia, escarafunchar a marca do carro que você tem que comprar, usando como se fosse um livro de sortes, né? Não faça isso. Deuteronômio 29 nos dá uma demonstração muito interessante, que é assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As proibições do primeiro mandamento continuam ainda. Toda e qualquer impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro, toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontades ou afetos e outras coisas, e o desvio destes de Deus em tudo ou em parte. É aquilo que eu falei inicialmente, você endeusar outras coisas que não o Senhor. É o viciado no trabalho, é o viciado no boteco, é o que só pensa no fim de semana, no sentido de sábado, ou de estender o sábado e matar lá o dia do Senhor.
e tem outras coisas no seu coração, é o que só pensa em ganhar mais, é você focar, centralizar sua atenção, seus esforços, seus desejos em outra coisa que não o fim principal para o qual Deus te criou, que é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Isso aí exige atenção diária, dioturna, de manhã, de tarde, de noite. A guarda levantada, você está atento para que nada domine o seu coração. No aconselhamento bíblico nós chamamos de ídolos do coração, né? Quando nós entramos nessa desobediência aqui. Toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento só fica focado naquilo, não tem tempo. Você tem tempo para tudo e principalmente para aquilo que deseja o seu coração. Por exemplo, trabalho. Não consegue fazer uma devocional, não consegue ter culto familiar, você não ora diariamente, não lê a Bíblia diariamente. Como que está o glorificar a Deus em relação a essas outras coisas que estão enchendo sua mente, enchendo o seu coração? Isso quebra o primeiro mandamento. Nos é proibido também a vancredulidade, a incredulidade, a heresia e as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero. Traduzindo, então, é crer naquilo que é errado e não confiar naquilo que é certo. Quando a palavra me diz o tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que ter confiança no Senhor, mesmo quando eu tenho um diagnóstico de câncer, mesmo quando tenho um diagnóstico de uma doença incurável aos olhos da medicina, mesmo quando falece um familiar meu, que eu sei que era um crente, que tinha uma vida piedosa, eu tenho que crer, gente, nas promessas de Deus, na segurança da salvação, na eternidade no porvir, que Deus me sustentará e que Ele não permite que eu passe por tribulações além das minhas capacidades de resistir. Você tem que crer nisso. Se der lugar ao desespero, ou se você começar a entrar na crença de outras coisas aí, que não, você está doente é por causa de falta de fé, é que você não confia em Deus, coisas que não estão prescritas, ensinadas, quebra também o não ter outro Deus diante de você. Nos é proibido também a resistência obstinada, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza do coração, a soberba e a presunção. É aquele que é obstinado no seu erro. Vem, levanta uma irmã, levanta um irmão, levanta os presbíteros da igreja, uma pessoa mais experimentada na fé, e te dá uma palavra de admoestação sobre um pecado na sua vida, e você não quer ouvir, não quer, porque o Deus do seu coração está sendo velho homem. Você está idolatrando a carnalidade, você está idolatrando um vício, e você recebe aquela palavra de admoestação, seja o vício, por exemplo, da língua, da maledicência. Vai, alguém te chama, falando, fulano, Beltrano, vem cá. A palavra de Deus em Tiago diz que a língua é um perigo, tome cuidado da sua língua. Você, rapaz, sai para lá, a vida é minha. Aí ele chama mais um, admoesta você com 2 pessoas, você, estou nem aí. Quebra o primeiro mandamento, segundo nossos símbolos de fé. O erro obstinado. Tentar a Deus, foi aquela que Jesus resistiu. Falou assim, se Deus é onipotente, então eu vou arriscar. Se Deus é onipotente, então eu não vou tomar os remédios que o médico passou. Não vou tomar. Deus não é onipotente? Então quero ver. Você está tentando a Deus. Tem nada de sábio nem de espiritual nessa conduta sua. Eu vou me projetar do pináculo do templo, porque Deus vai continuar sendo onipotente quando você chegar, igual uma pasta de gelatina lá embaixo. Deus continuará com o mesmo poder. Só que Ele pode não querer te salvar. Lembram quando Daniel, seus amigos, né? Se o Senhor quiser, saiba, ó rei, se Deus não quiser, a gente morre, mas Deus continua sendo. E foram salvos, né? Deus resolveu manifestar seu poder, mas nós não podemos tentar a Deus. O uso de meios ilícitos e a confiança nos lícitos, é muito interessante isso aqui. A igreja está precisando de dinheiro para fazer uma reforma. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou sonegar o imposto de renda, eu vou começar com caixa 2 durante uns 6 meses, aí o dinheiro que vai sobrar, eu, de uma forma muito espiritual, vou doar tudo para a igreja. Você está usando meios ilícitos, com um propósito bonito, né? Achando que isso vai agradar a Deus. Isso é coisa do seu coração pecaminoso. Não faça isso. Eu no meu braço, eu vou trabalhar aqui porque eu posso, eu consigo, eu vou aumentar minha carga horária para 70 horas por semana, 80 horas por semana, 120 horas por semana, e eu vou sustentar essa igreja. Você está confiando em meios lícitos.
Você pode trabalhar, você pode se esforçar, mas a sua confiança tem que ser no Senhor. Então, assim, ó, Senhor, se o Senhor me der condições, eu vou trabalhar, e se o Senhor abençoar, se o Senhor, o coração do homem pode fazer planos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, isso tem que estar. Você não pode confiar nos meios, ainda que eles sejam lícitos. Confiança nos meios lícitos. Igreja. Aí o pastor está preocupado, que a igreja está vazia. Então, vou fazer o seguinte. Não, o Tonico não está fazendo isso aqui, não. Eu vou fazer um show aqui de gafieira com distribuição de caldos e carnes ao final do culto. E a igreja vai bombar. Vai, eu te garanto que vai. Vai encher de gente. E isso que vai ser feito, que vai dar ibope, que vai encher de gente, está agradando a Deus? Não. Isso chama pragmatismo. Só porque a igreja está cheia, porque está dando certo aos olhos das pessoas, significa que está agradando a Deus. Não. Isso nunca foi, na palavra de Deus, termômetro de espiritualidade, termômetro de agradar a Deus. Nunca foi. Isso é pragmatismo. Vamos parar de disciplinar? Vamos parar de chamar atenção? Que as pessoas vão se sentir mais confortáveis. É extremamente desagradável você chegar na igreja e alguém chegar para você: ô César, não faça mais isso. É muito chato, né? É chato, é terrível, é constrangedor. Tem gente que não volta mais na igreja. Tem. E é por isso que existe a disciplina eclesiástica. Porque quem for cordeiro, quem for ovelha, toma, se encolhe, se humilha, se arrepende e vai para o caminho correto. Quem for paca, tatu, ariranha, lobo, e vaza. Ou te confronta, ou te agride, ou vaza da igreja. Então, gente, só porque dá certo que as igrejas estão inchando aí, não tem disciplina, ninguém cuida da vida de ninguém, o pastor é joia com todo mundo, não chama a atenção de ninguém, só mensagem de autoajuda, a Bíblia não é exposta, eu conto causo, eu conto piada, e a igreja é cheia. Pragmatismo. Quebra o primeiro mandamento, porque aquilo que eu estou fazendo não tem o propósito principal de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, tudo está correlato, está tudo anexo. Já estamos fechando nas proibições. Um zelo corrupto, cego e indiscreto seria aquele entusiasmo, seria uma empolgação desmedida, quando você começa a ficar fissurado sobre uma ou outra coisa, né? Você não consegue falar de outro assunto, você só fala naquela coisa. A tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus. É a frouxidão espiritual mesmo, né? Não quero ir para a escola dominical, não quero ir no culto, meu nariz está escorrendo, não vou na igreja hoje não. Tudo é desculpa, né? Tudo é desculpa. Não, o telefone tocou na minha reunião, na hora que eu estava fazendo devocional, eu não vou fazer mais esse negócio não. Meu amigo, Satanás vai fazer esse telefone tocar toda hora, quando você quiser fazer devocional. Se isso é motivo de você parar de fazer, é tibieza. Isso aí é fraqueza, né? Falta de perseverança. Alienar-se ou apostatar-se do Senhor, indo para os finalmente. Orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos, qualquer outra criatura e todos os pactos com o diabo, isso é bem explícito, né? Mas numa conversa que você tiver com um ímpio, você tem que falar claramente com ele. Você está adorando Maria? Você está adorando santo? Isso não agrada a Deus, isso é pecado. Que isso, César? São as verdades de Deus que nós devemos falar. Fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Liderança, cuidado para você não desejar isso aí. Ser o dono da verdade, ser sempre o dono da palavra. Eu e o Diego, a gente participando de vários debates, conosco e com outros irmãos, e quão gostoso é quando você tem alguma argumentação, porém a gente quer que todo mundo siga aquilo que a gente pensa, o nosso entendimento e tal. Não faça isso. Líder, não tenha esse desejo. Seu desejo tem que ser que você e os demais entendam, conheçam e confessem a palavra de Deus e a sigam, sabendo que você é frágil, corrupto, corruptível e que você pode errar. Baixa sua bola. Igreja, eu estou falando aqui, tem que ser bereano. Vocês depois têm que examinar para ver se o que eu estou falando não é heresia, não é bobagem.
Eu posso estar com a linguagem persuasiva, PowerPoint bonitinho, e está tudo errado, tem nada disso aqui no símbolo de fé. Vamos examinar, né? Vamos avaliar se as coisas de fato são assim. E não deixar ninguém ser senhor da nossa consciência. Fazer pouco caso ou desprezar os mandamentos e resistir ou entristecer o espírito. Queridos, os mandamentos são preceitos morais que valem perpetuamente. Não tem dessa de esse mandamento não está mais valendo, aquele mandamento não está mais valendo. Descontentamento e impaciência com as dispensações, que são as provisões de Deus, né? Aquilo que Deus te dá. Acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige. A Bíblia diz, querido, que Deus, Filipenses 4,19, Deus em Cristo Jesus te suprirá em cada uma das suas necessidades. É uma diferença tremenda desta frase, que Deus suprirá cada uma das necessidades, de afirmar que Deus te dará tudo aquilo que você quer. Às vezes você está necessitando uma varada no traseiro. Às vezes você está necessitando de disciplina. Às vezes você está necessitando de uma enfermidade braba para te abaixar a crista, para te humilhar, para te fazer ajoelhar diante de Deus e chorar clamando por socorro. Então, Deus vai te prover, inclusive isso, porque isso é uma dispensação de Deus. Na sua providência, são as dispensações, é o termo que o nosso catecismo maior usa. Tudo aquilo que Deus sabe que você necessita e que certamente Ele te dará para a sua carreira cristã, para a sua caminhada rumo ao alvo, o Senhor Jesus. Fique em paz. E quando você estiver sofrendo, você não pode, como nos admoesta o finalzinho aqui, ficar acusando Deus. O Senhor não me ama, o Senhor não tem dó de mim. Não faça isso. Não faça isso. Porque Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que você precisa. E assim como um pai aplica disciplina no bumbum do filho, por amor, por saber o que é melhor para ele, para não deixar ele livre, leve e solto, sem nenhuma responsabilidade, e às vezes ele o disciplina chorando, é Deus colocando uma aflição na sua vida. Você não o acuse, você não levante sua voz contra ele. Atribuir louvor de qualquer bem que somos, temos, podemos, ou mesmo a fortuna, ídolos, ou a nós mesmos, ou a qualquer outra criatura. Nós vamos ver pela manhã, que às vezes a gente confunde um pouco os termos, né? Louvor é uma coisa, adoração é outra. Na adoração está incluído o louvor. Porém, o louvor, o reconhecimento, ele pode ser direcionado, mas quando o louvor é para a adoração, é única e exclusivamente ao Senhor. Não procure ser reconhecido, não procure ser elogiado, não procure ser admirado. Não. Não fique elogiando indiscriminadamente, não fique adorando e colocando as pessoas em pedestais muito altos. Você sempre dê glórias a Deus pela vida do fulano, glória a Deus pela instrumentalidade da ciclana, glória a Deus, tá? Sempre louvor, adoração ao Senhor, e reconheça sim a instrumentalidade de alguém ou de algo, mas sempre glorificando em primeiro lugar ao Senhor. E fechamos o primeiro mandamento. Então vimos, não terás outros deuses diante de mim, a sua amplitude, a sua abrangência, com deveres que nós temos que cumprir e com proibições que nós não podemos fazer. Transcende em muito não ter uma estátua a qual nós adoramos, é muito mais do que isso. Vá depois nessas perguntas, até a pergunta de número 106 do Catecismo Maior, dá uma estudada, olhe todas as passagens bíblicas. E bem rapidamente agora vamos para a pergunta 107, que trata do segundo mandamento. Então, o segundo mandamento é... Qual o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja debaixo da terra. A segunda parte desse segundo mandamento: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que andam nos meus preceitos. Êxodo 20, versículos 4 e 6. Então, nós já vimos anteriormente, todo mandamento tem uma exigência,
tem os deveres e tem a proibição, ou os pecados. Quais são, então, os deveres exigidos no segundo mandamento? De uma forma bem resumida, queridos. Os deveres são receber, observar, guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Essa é a grande responsabilidade que temos diante do segundo mandamento. Nós vamos ver amanhã, de uma forma bem mais profunda, na primeira palestra pela manhã, a associação entre o primeiro e o segundo mandamento e tudo que se refere ao culto. Ok? Então, guarde, stand by, amanhã a gente vai aprofundar mais nessa primeira parte dos deveres do segundo mandamento. O que nos interessa nessa noite, que é algo que é pouco falado, é no que se refere aos pecados proibidos no segundo mandamento. Então, tudo bem, já amanhã a gente vai ver mais aprofundadamente quais são os nossos deveres, principalmente no que se refere ao culto. Mas e aí? E o que esse mandamento, então, me proíbe? Estabelecer, aconselhar, mandar, usar, aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. O que Deus não prescreve na sua palavra, nós não podemos sair fazendo no culto. Existem coisas que são elementos do culto, e Deus claramente as descreve e as designa na sua palavra. Eu não posso ficar inventando moda. O termo disso na teologia é o princípio regulador, na teologia reformada, o princípio regulador do culto. Foi Calvino que firmou isso. Lutero tinha a visão da seguinte forma: se a Bíblia não proíbe, vamos fazer. Calvino falou assim: se a Bíblia não manda, não faça. É lógico, gente, no tempo da Bíblia não tinha luz elétrica, mas isso não é um elemento do culto, é uma circunstância do culto. No tempo da Bíblia não tinha microfone, a Bíblia não manda ter microfone, mas é uma circunstância, não é elemento. Ninguém tem o momento do microfone no culto, não tem isso, ok? Mas são aqueles elementos litúrgicos inseridos, colocados. Nós vamos aprofundar também amanhã, e agora vamos num assunto aqui que é mais difícil e pouco palatável. Somos proibidos, no segundo mandamento, de fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas da Trindade, quer interiormente no nosso espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Esse aqui é um dos assuntos, um dos pontos mais delicados e mais desobedecidos nas igrejas cristãs brasileiras de uma forma geral e, infelizmente, também na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é pouco estudado, com a justificativa de eu facilitar o ensino, auxiliar na didática. A maioria esmagadora dos materiais que são usados nas nossas escolas dominicais, principalmente para as crianças, sistematicamente estão quebrando este mandamento. Direto. Estava fazendo os slides e estava deixando a carinha lá do Jesus, aquele Jesus fictício, né, que todo mundo imagina já a cara dele. Está pecando, não pode fazer nem na mente. Aí eu estava deixando as imagens, e a Renata falou assim: essa é a palestra do segundo mandamento? Eu falei: e você vai deixar essas imagens? Eu falei assim: vou, para poder ilustrar, mostrar. Ela falou assim: mas você está quebrando o segundo mandamento. Eu falei: mulher, é mesmo. Não preciso da imagem dele para poder ajudar vocês, não, hein? Aí eu taquei as bolas na cabeça É o Jesus que parece com Apolo, né? O grego, aquele Apolo grego. O Deus Pai é Zeus. Então, assim, é um sincretismo. E nós quebramos sistematicamente o mandamento, que é de uma forma tão clara: não faça, é Deus Filho, gente. Eu não tenho essa possibilidade de fazer isso. Eu não posso fazer isso. O segundo mandamento me proíbe. Nós devemos ter em mente que a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, ele foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Poucas pessoas na história o viram, de fato, encarnado, e qualquer tentativa que a gente tenha de fazer uma ilustração quebra o segundo mandamento. Eu tentar recriar, eu tentar ilustrar este mistério da humanidade maravilhoso, que era Deus homem encarnado, minimiza, menospreza, despreza, negligencia a majestade de Cristo. Eu nunca vou chegar aos pés do que Cristo era. Eu não consigo ilustrar Cristo, eu não posso fazer isso. Eu não posso me atrever a tentar ilustrar uma realidade que no período da história da humanidade foi tão passageira e transitória.
a glória e a majestade que não eram restritas ou evidenciadas por aspectos físicos, atributos de estética ou de beleza. Se nós podemos ter certeza de uma coisa, queridos, é que o Senhor Jesus definitivamente não era em nada parecido com isso que a gente põe nas revistinhas, ou que se põe nas revistinhas. Porque esse que se põe nas revistinhas é bonito. É o Apolo, né? Do sincretismo com os gregos e com os romanos. Esqueci quem que era dos romanos lá. Mas é aquela mesma cara, né? Queixo quadrado e tal. Só que Isaías faz uma descrição aproximada de uma aparência do Senhor Jesus, que não tem nada de glorioso, de belo, do ponto de vista físico e atributo estético. Isaías 53:2, o profeta nos faz a seguinte colocação, porque foi subindo, falando de Jesus, né? Foi subindo como renovo, perante ele como raiz em uma terra seca. Jesus sofreu, gente, desde a sua concepção. Ele nunca teve privilégio, mordomia, bom e do melhor, nunca teve disso com ele. Era simplório, singelo, frugal. Não tinha aparência nem formosura, ou seja, está tudo errado. Todas essas liçõezinhas, fotinhas, desenhos, é tudo mentira. Porque ele não era bonito. Jesus não era belo fisicamente. A glória dele transcendia aspectos físicos. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Queridos, esse que põe nas revistinhas, agrada ou não agrada? Responda, agrada ou não agrada? Agrada, que se não agradasse eles não punham. Então não é de acordo com a palavra, queridos. Isaías 53 fala, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quem sou eu para me atrever a fazer uma coisa dessas? Eu não posso, eu não tenho esse grau de liberdade. Definitivamente Jesus não era fisicamente belo. Não podemos ter a arrogância de tentar ilustrar a sua encarnação. Finalizando, né, a resposta, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Fazer qualquer imagem de Deus imaginários, todo culto ou serviço a eles prestados. Todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto a Deus, que nós vamos ver amanhã também, mas fica esse ressalto, essa admoestação para nós. Eu não posso sair inventando da minha cabeça, eu não tenho esse grau de liberdade. Se não é uma ordenança explícita, eu não posso incluir isso no culto. Eu não posso inventar elementos do culto. A realidade do Deus homem encarnado, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, não é ilustrável. Tem um relato na palavra de Deus quando os homens se atreveram a tentar pegar Deus, Yahvé, e ilustrá-lo. Havia o povo de Deus preso no Egito, séculos, 400 séculos. Deus os libertou com mão poderosa. Enviou 10 pragas, o anjo da morte passou, ceifou a vida dos primogênitos, dos ímpios. O povo de Deus foi liberto, atravessaram o Mar Vermelho. E Moisés foi receber isso que nós estamos estudando. Nem que ele estava lá em cima. Arão, com o povo que estava lá embaixo, o homem estava demorando. Tiveram uma brilhante ideia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma homenagem, uma ilustração de Jeová, Yahvé, o Deus eu sou. Vamos fazer Yahvé. E fizeram. Todos trouxeram ouro, pau. E saiu um bezerro. Mas quem era o bezerro? Yahvé. Na mente e no coração dos que estavam lá embaixo. Quando o Senhor chegou para Moisés e viu o que eles estavam fazendo, qual foi a proposta que Deus fez para Moisés? Eu vou passar a régua. Acabei de tirar esse povo. Eles viram a minha poderosa mão. Eles têm testemunhado dos meus feitos. E eles se atrevem a tentar me ilustrar. Queridos, eu estou fazendo essa gravidade na preparação para mostrar que esse pecado que temos cometido sistematicamente não é coisa pequena, não. Nas nossas confissões, nos nossos símbolos, é bem descrito essa arrogância e essa altivez e essa prepotência que nós temos em tentar ilustrar o Deus encarnado, que nós não façamos. Ele não precisa de ajuda para ser ensinado, não. Ele não precisa de ajuda. Eu estava conversando com os meninos e com minhas filhas, com a pequena não, né, mas a Raquel.
eles tiveram o privilégio de nunca terem tido contato com essas fotos, lá em casa ganhava livro, a gente já pintava a cabeça, botava durex e estava resolvido. Então, eles não foram bombardeados sistematicamente com essa imagem. Eu tenho uma grave dificuldade de não falar o nome Jesus e me vinha o raio daquela imagem na minha cabeça. Para mim é difícil. Por quê? Eu fui ensinado desde a tenra infância com aquela foto, com aquele troço. Falou o nome e me vem. Eles conseguem, pela graça de Deus, não ficar tendo. Então, queridos, permitam que seus filhos e os filhos dos seus filhos tenham o privilégio de não querer visualizar fisicamente uma coisa que transcende a realidade física, que é Deus se encarnar, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É isso aí. Que Deus nos abençoe e nos prepare para o dia de amanhã também. Vou encerrar o momento da palestra com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, pelo momento tão gostoso, tão privilegiado de podermos estudar a sã doutrina, de sermos confrontados, ó Pai, com alguns assuntos que às vezes nos incomodam e que a gente às vezes não parou para estudar, mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos dê a curiosidade santa de irmos na Tua palavra, pesquisarmos se as coisas de fato são assim, usarmos, ó Pai, os nossos credos, confissões, símbolos de fé, para que nos ajudem na sã doutrina, no entendimento de que servos do Senhor já vivenciaram ao longo dos séculos, interpretando as Escrituras à luz das próprias Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigado mais uma vez pela noite tão aprazível, tão gostosa. Dá-nos descanso, nos preparando para o sábado e especialmente para o dia do Senhor. No domingo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a pergunta, do irmão ou irmã aqui. E uma visita ao Cristo Redentor para admirar como uma obra de arte, uma peça evangelística em que uma pessoa faça a representação do Senhor Jesus, quebraria o segundo mandamento? Sim. Ainda que eu não esteja num ambiente litúrgico, num ambiente cerimonial, estou tentando ilustrar algo ilustrável, inilustrável. Estou tentando representar algo que se permitiu representar vivencialmente na história da redenção, de uma forma pontual, e foi assunto aos céus, que o Senhor Jesus. Então, aquela tentativa do Cristo Redentor de ilustrar a pessoa de Cristo, se eu estou indo lá para bater uma foto com ele, abre os braços ainda tal, é uma quebra sim do segundo mandamento. Aí a segunda pergunta, não, mas eu não estou fazendo isso para adorar. Sim, mas nós vimos que o mandamento é dividido em dois momentos. A primeira é a proibição de fazer e a segunda é a proibição de adorar. Você não está autorizado, mesmo que eles não fossem adorar o bezerro de ouro, a confecção do bezerro em si já era uma afronta ao Senhor dos Exércitos. Que isso? Que isso? Vai tentar fazer... E por que Jesus a gente dá uma amenizada? Não há o que se amenizar. Os debates que nós vemos, principalmente entre os irmãos de outras denominações e que não subscrevem os padrões de Westminster, sempre é isso. Não, mas o objetivo é didático. Não, mas o objetivo é... Gente, Deus não precisa de ajuda. Simples assim. Eu creio ou eu não creio que a palavra de Deus é a espada do Espírito que entra fundo. Eu creio que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, eu creio que quando meus filhos se arrependem dos seus pecados, e o Senhor Jesus lhes transforma o coração de pedra em coração de carne, é por uma questão de capacidade mental, racional, intelectual? Não. É graça. A palavra nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, a fé vem pela pregação, e a pregação de quê? Da palavra. Não preciso de ilustração. Ok? Então, assim, não cabe essa justificativa. Respeito os irmãos das outras denominações, não vou me degladiar com eles, mas sempre que me pedirem para falar, falarei isso que eu estou falando agora, porque é uma verdade que impede que esses irmãos continuem pecando. Desculpa, não tem outra palavra não, se chama pecado. Simples assim. Estou tentando ilustrar algo que não é ilustrável, que é
a realidade de Deus, perfeitamente Deus, estar encarnado, 100% homem, 100% Deus, uma só pessoa. Tem mais? Mesma coisa, é um cidadão, gente, eu já ilustrei Jesus, eu já fiz peça que eu era Jesus. Pecado por ignorância, eu nunca tinha estudado isso não. Pecado do mesmo jeito, mas era um pecado por ignorância. Agora é tentativa de ilustrar, de trazer para a visão da plateia o melhor das intenções do meu coração. Eu tento ilustrar, obrigado, querido, eu tento trazer visualmente o entendimento que Deus, aprove a Deus se revelar verbalmente. Deus se revela através das Escrituras. Ele não se revela por transmissão de pensamento, ele não se revela por filminho, não, ele se revela pela palavra. Essa foi a forma que ele escolheu. Vocês lembram quando Deus deu essa revelação resumida nos 10 mandamentos? Ele escreveu com os dedos dele em 2 tábuas. Ele escreveu. Ele podia ter chegado em Moisés, dado não, ele escreveu. Essa é a forma que Deus se revela. Assistir os filmes evangélicos sobre Jesus seria quebra do 2º mandamento? Depende. Tem um filme aí, que é de um pessoal reformado, que toda hora que vai aparecer Jesus, não aparece. É um som, é um deslocamento. Então, assim, você lembra da narrativa bíblica, sabe que vai ter o personagem, mas o personagem nunca aparece. É muito legal, assim. Então, depende. Tem um aí que fez muito sucesso, que o olho dele é rosa. É rosinha. É muito doido aquele negócio. O olho é rosa, fica brilhando muito. Filme lindo, quebra o 2º mandamento. Quebra com força. É falado em latim, todo. Mel Gibson, que foi o diretor. Quebra com força. Sabemos que devemos adorar e glorificar a Deus em todo o momento. Quando não fazemos isso, é fraqueza? Como vencemos a fraqueza? É a pergunta de $1 milhão que todos nós cristãos temos de ajoelhar todo dia e orar, pedindo a Deus forças. É o que eu falo com os meus filhos sempre. Querido, você vai obedecer o papai para a glória de Deus. Eu não tenho que te justificar. Menina é danado, Fulano, faz isso. Por quê? Eu não tenho que te explicar por quê. Eu estou te mandando, eu sou seu pai, autoridade sobre sua vida. Você vai respeitar o 5º mandamento. Para a glória de Deus, você já está saindo fora do caminho. Então, todos nós temos essa dificuldade. Deus dá uma ordem, Deus nos revela alguma coisa, nós sabemos que aquele caminho não vai ser, e fica, por quê? Por que eu tenho que fazer? Então, joelho no chão, oração diária, no seu quarto, orará o teu pai que está em secreto, e ele em secreto te responderá. Peça a ele a capacidade, peça a ele as forças, para que você não tenha essa fraqueza que é inerente à velha carne, ao velho homem, à nossa natureza adâmica, que todos os dias luta contra a nossa natureza em Cristo, o homem espiritual. Todo dia tem pancadaria na sua vida, a pancadaria espiritual. Um ganha, o outro perde, fica tranquilo, é isso mesmo. Mas nós, de glória em glória, vamos prosseguindo para o alvo. Aqueles que já nos arrependemos dos nossos pecados. Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ok? Fale mais sobre pesquisar, audaz e curioso os seus segredos. Adão tinha umbigo? Que me importa se Adão tinha umbigo? Deus não quis revelar se Adão tinha umbigo ou não, e ele não descreve. Quem são salvos? A Bíblia não fala. Está na sua frente, está em pé, prega. É poste, desvia e vai pregar para quem está atrás do poste. Existem coisas que a Bíblia resolveu não revelar, querido. Com quem que você vai casar, jovem? Qual emprego que você vai ter? Não podemos usar a Bíblia como caixinha de promessa. Não podemos usar a Bíblia para satisfazer nossa curiosidade. Ah, César, então você está falando, por exemplo, escatologia, os fins dos tempos. Acabei de fazer o módulo, Professor Leandro Lima, maravilhoso o módulo, e a minha posição é amilenista. Aí depois o pastor Tonico vai falar, explica para vocês o que é isso aí. Então eu não posso, porque a Bíblia revela, tem um livro que se chama Apocalipse, é Revelações.
Eu quero me aprofundar, eu tenho um dom de mestre, e eu vou me aprofundar, eu vou estudar mais para ter uma posição respaldada nas Escrituras. Não é curiosidade audaz. Eu estou pesquisando aquilo que Deus revelou para João, para ter um posicionamento alicerçado nas Escrituras. Toda criança vai para o céu? Creio que a Bíblia já fala isso. Creio que a Bíblia fala. Davi, inspirado pelo Espírito, diz que em pecado e concebeu a mãe dele. Então, toda criança nasce, já começa a direcionar, né? Então, é um assunto que deve ser pesquisado. Porque a Bíblia fala, entendo que toda criança eleita vai para o céu. Confissão de Fé de Westminster. Está lá, toda criança eleita vai para o céu. Então, assim, coisas importantes, inclusive para o consolo de um pai e de uma mãe que acabou de perder o filho. Eu e Renata perdemos 2. Qual é o nosso consolo? Que Deus é soberano. E que os nossos filhos, sendo eleitos, estão na glória. Chega lá, eu vou ter 6. Yes! Passamos, rapaz. Então, assim, esse discernimento, essa pergunta é maravilhosa, porque os irmãos de Westminster pegaram duro nisso aí, mas traduzindo para um português coloquial nos dias de hoje, você ficar fuçando coisas que não fazem diferença para a sua vida espiritual, querendo mostrar que você sabe mais Bíblia que os outros, né? Querendo argumentação para mostrar a sua capacidade de oratória, curiosidade boba, que não leva a nada, que só vai entristecer o irmão que tem um posicionamento diferente do seu, e que realmente assim, não glorificam o nome de Deus. Eu entendo que é esse tipo de curiosidade que o mandamento nos proíbe. Né? Usar as coisas de Deus e a sua revelação, subterfúgio para satisfação intelectual. Basicamente é isso. Mas, pastor...